Quem recebe o BPC precisa declarar imposto de renda? Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, bom dia, boa tarde, boa noite, independente da hora que você está acompanhando aqui o canal, né? Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, ative o sininho das notificações e vai deixando aquele like especial. Lembrando, né, gente, que o BPC ele é pago para pessoa que tem deficiência, né, de qualquer natureza, em interação ou com barreiras, né, que possa obstruir, né? Isso é, digamos assim, o termo definir o que é uma pessoa com deficiência, o que é ter deficiência, ou seja, deficiência de qualquer natureza que, em interação com uma ou mais barreira, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Viver em estado de pobreza e necessidade, né, gente? Isso é que dá ensejo para que pessoas, digamos assim, com deficiência tenham direito ao BPC, né? E também existe o BPC da pessoa idosa, né, que tem que ter acima de 65 anos, mas que também tem que ser extremamente pobre. Existe, como já frisei para vocês, a deficiência física, mental, intelectual e tal. Só que aqui, gente, o intuito desse vídeo é perguntar se uma pessoa com deficiência que recebe o BPC ou uma pessoa idosa que recebe o benefício da prestação continuada, conhecida LOAS, o auxílio idoso, como é conhecido em algumas regiões do Brasil, precisa fazer a declaração do imposto de renda. Gente, lembrando que, por exemplo, se você fez mais de 28 mil reais em 2019, você tem que declarar o imposto de renda agora em 2020. Só que já respondendo a pergunta que me mandaram por e-mail, não precisa fazer o imposto de renda, você que recebe o BPC, que recebe só o BPC, ó. Por quê? Se nós pegarmos como parâmetro em 12 meses, uma pessoa que recebe o BPC, ela só vai fazer, baseado no salário de R$ 1.045, R$ 12.540, ou seja, fica muito longe dos 28 mil que é exigido, né, pela lei para você ter que declarar o imposto de renda. Agora é óbvio, gente, digamos que você pegou um atrasado do INSS de 50 mil, digamos assim, naturalmente que você vai ter que fazer essa declaração de imposto de renda, né? Em algumas situações, por exemplo, eu tive um colega que recebeu atrasados, né? Recentemente, já advogado lá no Pagar já fez a dedução do imposto de renda, tudo certinho, né? O próprio advogado fez esse trabalho, né? Ou então, digamos que você recebe o BPC e de repente você recebe uma herança, ou em dinheiro, ou um patrimônio, né? Lembrando que patrimônio acima de, dependendo do valor, se eu não me engano, 300 mil reais, você tem que declarar também, né? Aí precisa fazer declaração. Mas se você só recebe o BPC, tem a sua casinha aí, sossegadinho, você tem que pagar água, luz, não fique preocupado, você não precisa declarar o imposto de renda. Olha, gente, eu quero aproveitar que eu estou falando sobre a questão do imposto de renda, é uma coisa bastante injusta, né? Eu vou dar um exemplinho rápido para vocês que precisa ser revisado esse tipo de situação. Eu vou dar um exemplo, um professor, gente. Professor, na maioria das vezes, os que eu conheço, eles dão aula de manhã, à tarde e à noite, né? Para ter uma vida digna, né? E aí o que acontece, gente? Ele chega com 28 mil reais por ano, é óbvio que ele passa um pouquinho disso, acredito eu, ele tem que declarar um imposto de renda. Se ele não declarar, ele, como diz, ele cai no leão, né? Cai no fisco e é crime, né? Só que engraçado, né, gente? Engraçado. Tem, por exemplo, produtor rural que eu conheço, que eu sei, que fazem 300, cada vez que vendem uma safra, 300 mil reais, 700 mil reais, 600 mil reais. Esses caras não declaram R$ 1, gente. Não declaram. Tô falando isso para vocês. A maioria de agricultor que eu conheço, gente, movimentam verdadeiras fortunas e não declara imposto. Agora um professor, gente, que nesse mesmo patamar fez 28 mil, tem que declarar. Aí que eu falo, mas qual é a diferença, gente? Esse negócio do imposto de renda está muito, muito difícil. A gente sabe que por lei, o agricultor rural ele tem que declarar acima de 100 mil, né? O imposto de renda, 118, 120 mil, uma coisa assim, se eu não me engano. Só que não declara nada, fazem 200, fazem 300 mil.
e não declara, né? Aí que vem a injustiça, a gente devia ter uma lei, eu penso, né, não sei se você pensa igual, que as pessoas deveriam pagar imposto de renda só acima de 100 mil reais. Seria para todo mundo. Agora passou de 100 mil, meu filho, independente de quem fosse, deveria pagar imposto de renda. Por que eu digo isso? Que para conseguir 100 mil reais, só se a pessoa for rica ou receber uma boa herança. Né? Porque caso contrário, eu mesmo nunca vou ver a cor desse dinheiro. Né? Não é assim que funciona? Mas, enfim, gente, respondendo para você que fica preocupado, recebe o BPC e tem gente que fala, tem que pagar imposto de renda, tem que fazer. Não, gente, o BPC não precisa fazer declaração do imposto de renda. Um abraço, fui e até a próxima.